início a mais uma sessão dos seminários técnico-científicos organizado pelo Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica do Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. Em nome deste Conselho e em nome dos técnicos e em nome do INSA, meu nome é Conceição Bonito, sou Presidente do Conselho Técnico e dou as boas-vindas a todos os participantes. Espero que seja uma sessão que me parece interessante, não só para as análises clínicas, mas para a saúde pública e para a economia, por isso acho que é um tema bastante abrangente e que vai ser bastante interessante. Portanto, desejo a todos uma boa sessão e vamos começar então. A doutora Margarida Saraiva será a moderadora desta sessão, portanto vou-lhe passar a palavra. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos a presença. Temos um grupo muito abrangente de participantes, o que é para nós muito positivo e muito agradável ver tanta gente, e queria agradecer também ao Conselho Técnico-Científico o convite que me fez para moderar esta sessão e que acho que vai ser importante, dado que a tolerância de micro-organismos à desinfecção é um problema importante na transmissão de micro-organismos a nível micro-organismos que são transmitidos por via alimentar. Daí que a Andreia Peixoto vai fazer-nos hoje esta apresentação. A Andreia é licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, tem um mestrado em Biologia Molecular e Celular pela Universidade de Aveiro, é doutoranda em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição na área da Microbiologia Alimentar na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, onde estuda as práticas de utilização de biocidas e a sua correlação com a ocorrência e persistência de bactérias com impacto na saúde humana em superfícies da área alimentar, e entre 2003 e 2007 exerceu funções como técnica de análises clínicas e saúde pública no Hospital Distrital de Santarém. Em 2007 integrou a equipa de serviço de imunohemoterapia do Hospital Polivalente e desde 2015 que se encontra no INSA. Passou a exercer funções no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, no Porto, estando desde 2021 no Laboratório de Microbiologia do Departamento de Alimentação e Nutrição. Desde 2024 faz parte do grupo de investigação do Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto. E vamos ver com muito gosto a sua apresentação, Andreia. Faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Conselho Técnico pela oportunidade de partilhar o meu trabalho, que tem sido a minha dedicação nos últimos anos, e poder ter a oportunidade de partilhar uma parte de toda esta investigação é muito bom. Queria agradecer também a nossa moderadora. Para nós é muito gosto que ela faça parte e que possa também partilhar os seus conhecimentos no fim com esta apresentação, e por isso espero que todos gostem desta apresentação. Vou tentar partilhar para darmos início. Já está, Andreia. Já está, não está? Está. O tema que eu venho falar é sobre a tolerância dos micro-organismos à desinfecção em superfícies na produção alimentar. Não estou, esperem lá, que não estou a conseguir. Sim. Vou fazer uma breve introdução. A segurança dos alimentos tem impacto direto na proteção dos consumidores e na saúde pública, sendo as empresas do setor alimentar os principais responsáveis pela segurança dos géneros alimentícios. Os operadores de serviços alimentares devem garantir a preparação e distribuição segura de refeições
prevenindo, eliminando ou até minimizando os riscos microbiológicos em todas as fases. Contudo, a contaminação pode ocorrer na fase final de preparação de refeições. Isto se não forem mantidas as normas de higiene adequadas, tais como a limpeza e a desinfecção das superfícies, como mãos e utensílios necessários para a manipulação dos alimentos. De acordo com alguns dados publicados na Europa, só para termos uma ideia, que são investidos anualmente cerca de 5 bilhões de euros na implementação de sistemas de higienização em ambientes industriais relacionados com a alimentação. Isto não são os dados mais recentes, mas, contudo, nota-se aqui a importância destes sistemas e de tudo o que envolve e as causas e consequências que um sistema bem implementado pode ter. No setor alimentar, a diminuição do risco de contaminação dos alimentos é influenciada pelas práticas de manuseamento dos alimentos e pela própria limpeza e higienização das superfícies. Como podemos ver neste esquema, o uso de diferentes compostos com atividade antimicrobiana é frequente ao longo de toda a cadeia alimentar, desde os antibióticos na produção animal primária até aos desinfetantes e antissépticos nos locais de preparação e distribuição de refeições. Este é o nosso alvo de estudo. Contudo, gostaria de salientar que mesmo agora nós falamos da utilização de antibióticos na cadeia alimentar e acaba por acontecer, mas já tem sido, desde os últimos anos, um objetivo de redução, e desde 2006 há uma redução, uma vez que foram proibidos os antibióticos promotores de crescimento. Mas a verdade é que estes antimicrobianos continuam a ser frequentes ao longo da cadeia. De acordo com o Códex Alimentários, a higiene alimentar inclui todas as condições e medidas necessárias para garantir a segurança e a aptidão dos alimentos em todas as fases da cadeia alimentar, incluindo nos serviços de restauração e alimentação. A desinfecção é uma redução do número de micro-organismos presentes no meio ambiente, quer seja por meios físicos e ou químicos, a um nível que não comprometa a segurança ou a aptidão do alimento. Assim, para podermos atingir elevados níveis de higiene, a implementação de procedimentos de limpeza e desinfecção é fundamental para a redução da carga microbiana nos ambientes de produção e distribuição alimentar. O que é que isto requer? Em determinadas fases, a utilização de compostos químicos com atividade antimicrobiana, os biocidas. Estes podem ser desinfetantes, quando são agentes químicos que são utilizados especialmente em superfícies inanimadas, ou antissépticos, quando são utilizados, por exemplo, na pele e nas membranas mucosas dos manipuladores de alimentos. Os biocidas têm sido utilizados empiricamente sobre várias formas durante séculos. Atualmente, o uso dos biocidas é regulado. É importante referir o regulamento, este regulamento número 528, de 2012, que é relativo à disponibilização no mercado e à utilização destes produtos. E o Decreto-Lei número 140, de 2017, que garante a aplicação deste regulamento em Portugal, sendo a DGAV e a DGS as entidades responsáveis por esta aplicação. É importante porque, uma vez, os produtos biocidas são necessários para conseguirmos controlar os organismos nocivos, quer para a saúde humana ou animal. Atualmente, como podem ver aqui na imagem, os biocidas têm uma vasta gama de áreas de aplicação. Temos aqui várias embalagens, incluindo produtos de uso doméstico. Estamos a falar da indústria alimentar, o setor veterinário, a água, o tratamento de águas residuais, a indústria farmacêutica, cosmética. Contudo, os biocidas também podem ser agrupados, como podemos ver aqui neste esquema, de acordo com o seu princípio ativo. Eles podem ser agrupados em grupo de álcoois, compostos de amônio quaternário, os QUACs, ácidos orgânicos, compostos com cloro. Mas eles também podem ser agrupados pelas suas funções, podendo ser bactericidas, algicidas, fungicidas, viricidas, sporicidas ou até uma combinação destes. Na indústria alimentar, eu vou destacar estes dois biocidas por serem largamente usados na indústria alimentar, os QUAC e o cloro. Os QUAC têm amplo espectro de atividade, têm um menor potencial de odor e irritação e até uma grande compatibilidade de materiais. O cloro é um forte oxidante, tem um baixo custo, mas contudo ele degrada-se rapidamente uma vez preparado e ele deixa alguns resíduos e também é capaz de formar produtos tóxicos.
quando eles têm capacidade de formar subprodutos ou reagir, por exemplo, com a matéria orgânica, havendo a formação, por exemplo, de estrelobetanos, que são carcinogénicos. E também pode ser corrosivo, o cloro. No entanto, sabe-se que a atividade e a eficácia dos biocidas sobre a microbiota das superfícies depende, para além da suscetibilidade dos micro-organismos presentes, também de diversos fatores, que incluem a concentração e o tempo de contacto dos produtos. Quando falamos da concentração, é usar as diluições recomendadas, o tempo de contacto e a presença de matéria orgânica, o facto de haver resíduos de alimentos ou solos, podem conduzir à ocorrência de concentrações subinibitórias nas superfícies em que são aplicadas. E, de facto, as maiores preocupações relacionadas com as aplicações de biocidas na área alimentar são a preparação de concentrações ativas específicas e os tempos de exposição, que atualmente são decididos pelos operadores das empresas do setor alimentar, seguindo ou não as recomendações do fabricante. Hoje em dia já há muitos produtos que são prontos a utilizar e já não têm muitas vezes a preparação de concentrações, mas contudo é importante, quando são produtos preparados, eles estarem nas concentrações adequadas e terem o tempo de contacto necessário para conseguir eliminar estes micro-organismos. Uma vez que a persistência dos perigos bacterianos no ambiente de preparação de alimentos influencia a ocorrência de contaminação cruzada, as superfícies que entram em contacto direto ou indireto com os alimentos devem integrar programas de vigilância para poder ser possível identificar precocemente as fontes de contaminação. Nestes programas, incluem-se ensaios para a contagem e ou detecção de indicadores microbiológicos de higiene. Estes indicadores são utilizados para monitorizar as condições de limpeza e higienização das mãos dos manipuladores de alimentos e de outras superfícies. No entanto, quando estes bioindicadores de higiene estão presentes, mesmo após a higienização, falta conhecer a biodiversidade desta microbiota mais adaptada aos processos de higienização e quais os grupos taxonómicos relacionados com o uso de biocidas específicos. Para isso, fomos avaliar a ocorrência e a diversidade de indicadores de higiene, quer seja micro-organismos, enterobacteriáceas, Escherichia coli, enterococos, após a desinfecção, de isolados de ensaios que estudam o estado higiênico das superfícies no ambiente de preparação e distribuição de alimentos em serviços de restauração em Portugal. Também fomos correlacionar a utilização desses biocidas com os micro-organismos indicadores de higiene detectados nas diferentes superfícies. A amostragem do estudo foi realizada em 107 unidades de restauração coletiva de diferentes instituições. Estamos a falar de hospitais, escolas, creches, universidades, empresas, serviços. Foi realizado num período entre junho de 2023 e setembro de 2024, um total de 16 meses. Em 51 unidades foram caracterizadas quanto ao uso de desinfetantes e ou antissépticos e quanto às boas práticas da sua utilização. Nestas unidades foram aplicados testes rápidos para determinar as concentrações de coac e ou de cloro nos produtos utilizados. Quanto às colheitas, foram realizadas em diferentes zonas do ambiente e incluíram esfregaços de mãos, um total de 546, e de outras superfícies como pratos, copos, talheres, num total de 582 esfregaços. Aqui, quando falamos de esfregaços de mãos, estamos a falar de mãos higienizadas ou mãos a fazer determinadas tarefas em que têm que ter valores máximos admissíveis de micro-organismos nessas mãos. Para a contagem e detecção dos indicadores de higiene estudados, foi efetuada a contagem de micro-organismos e de enterobacteriáceas e feita a pesquisa de Escherichia coli e enterococos, sendo que todas as amostras foram processadas de acordo com métodos validados e os resultados interpretados de acordo com os valores guia INSA. De cada amostra positiva foram selecionadas entre 3 a 5 colónias para posterior identificação por Malitov. Também foram realizados testes de suscetibilidade a antibióticos, num total de 20 antibióticos, por difusão de disco e segundo normas da EUCAST e CLSI. Para os resultados da avaliação do estado higiênico,
das superfícies, eles estavam insatisfatórios, de acordo com os valores guia INSA, na maioria das amostras, em 54%, sendo que 68% eram maus, comparativamente com 40% das superfícies. Como podemos ver aqui no gráfico, os resultados superiores ao valor máximo admissível ocorreram principalmente na contagem de micro-organismos, como podemos ver aqui azul mais claro, em que as mãos têm um valor de 62% e de outras superfícies um valor de 37%, e as enterobacteriáceas que tinham um valor, aqui azul mais escuro, nas mãos de 36% e nas outras superfícies de 25%. Os esfregaços também foi detectada a presença de Escherichia coli, como podemos ver aqui em rosa mais clarinho, em 1% das mãos e em 6% de outras superfícies. Nos resultados que eram superiores ao valor máximo admissível também foi detectada a presença de enterococos, em 5% das mãos e 7% em outras superfícies. Podemos ver que os resultados superiores ao valor máximo admissível para o parâmetro de micro-organismo, dos ACs, ocorreram em 100 das unidades de restauração coletiva, enquanto para as enterobacteriáceas foi em 107 as unidades. Em todas as unidades tivemos valores insatisfatórios de enterobacteriáceas. Valores insatisfatórios de E. coli tivemos em 27 unidades e de enterococos em 14 unidades. Foi identificada uma grande diversidade de espécies, um total de 40 espécies, sendo a maioria partilhada por esfregaços de mãos e de superfícies, como podemos ver aqui na parte central do diagrama, incluindo espécies potencialmente patogénicas. Entre estas espécies, as mais frequentemente detectadas nas unidades analisadas foram Enterobacter cloacae, em 21% de mãos e em 31% de superfícies, foi encontrada em 51 unidades de restauração coletiva, e a Klebsiella pneumoniae, que foi detectada em 12% de mãos e em 28% de outras superfícies, num total de 40 unidades de restauração coletiva. Em 7 unidades de restauração coletiva com amostragem mensal, como podemos ver aqui nesta linha de tempo, as espécies mais frequentes, como é o caso da Klebsiella pneumoniae, aqui azul mais escuro, e o Enterobacter cloacae, aqui a cinza mais claro, e temos aqui também um indicador de contaminação fecal, a cinza mais escuro. Eles foram recorrentes em mais de 3 períodos de amostragem, como podemos ver aqui ao longo do tempo de estudo, sugerindo uma manutenção ou uma reintrodução nestas datas. Em algumas unidades, como podemos ver aqui as que têm um círculo azul, foi detectada a mesma espécie, quer em mãos e em outras superfícies, em alguns meses, sugerindo eventos de contaminação cruzada. Foram realizados antibiogramas de vários isolados destas espécies recorrentes e a resistência a antibióticos foi encontrada em 16 das 114 amostras estudadas. Nós foram realizados só nestas espécies recorrentes 229 antibiogramas. Neste estudo, eu anteriormente já tínhamos feito um pré-estudo de menos unidades, em que já tínhamos feito aqui alguma análise de algumas amostras de sequenciação, e nessas nós já conseguimos detectar genes de resistência a antimicrobianos. Nós detectamos genes de resistência à tetraciclina, genes de resistência à colistina, em alguns isolados que foram encontrados nos utensílios de mesa e de mãos, ou seja, nos dois tipos de superfície da mesma unidade tinham a mesma espécie com a mesma resistência à colistina. Também tivemos genes de resistência a fluoroquinolonas. Isto agora deste estudo global ainda não estão todas as amostras analisadas por sequenciação. Os biocidas foram estudados em 51 unidades de restauração coletiva, cujos resultados microbiológicos eram representativos da amostra total. Aqui, como podemos ver, os antissépticos mais utilizados continham compostos de amônio quaternário e álcool, em 45%, álcool sozinho, em 29%, ou coac mais clorhexidina, em 16%. Quanto aos desinfetantes mais utilizados, incluíam coac, com 37%, coac mais álcool, com 14%, ou cloro, com 8%. Todos estes produtos cumpriam as concentrações recomendadas e nós encontramos nas tiras detectadas coac com superior a 250 mg por litro
e cloro com valor superior a 500 mg por litro. Quando analisamos a ocorrência dos esfregaços com resultados superiores ao valor máximo admissível, quer para os parâmetros de micro-organismos, quer de enterobacteriáceas, de acordo com o tipo de biocida utilizado nas unidades, a ocorrência das amostras insatisfatórias, quer para micro-organismos ou para enterobacteriáceas, variou consoante o tipo de biocida. E verificou-se uma maior eficácia dos produtos à base de compostos de amónio quaternário, quer em mãos e superfícies, em comparação com outros produtos. Como podemos ver aqui, os valores mais baixos das amostras satisfatórias tinham compostos de amónio quaternário. Podemos concluir que, apesar da utilização de biocidas, conforme as recomendações, observou-se uma higiene inadequada das superfícies em contacto direto ou indireto com os alimentos. A presença de espécies bacterianas recorrentes sugere persistência, reintrodução e ou contaminação cruzada. Contudo, é essencial investigar a suscetibilidade aos biocidas e a persistência bacteriana para melhorar as práticas de higiene e identificar até bioindicadores que sejam mais fiáveis. Chegou ao fim a minha apresentação, não podendo deixar de agradecer a todas as pessoas envolvidas, diretamente neste estudo e indiretamente por todo o apoio que deram, e às instituições que foram possíveis ter este estudo, só foi possível mesmo com a união destas instituições. Obrigada. Muito obrigada, Andreia, pela clareza a sua apresentação, que julgo que foi clara e foi muito interessante. Julgo que, na verdade, que a resistência e a contaminação cruzada é um problema a nível da segurança dos alimentos e é um problema que temos que estar atentos e que devemos e que nos ajudou a ter uma noção do que é que poderemos fazer ou melhorar, e por isso acho que o seu trabalho foi muito bem e é muito interessante para nós. Gostaria que as pessoas pusessem questões, estamos abertas a questões, podem-nas colocar no chat ou podem-nas colocar a mão se quiserem fazer verbalmente, que a nossa parte informática abrirá o som para as pessoas que quiserem apresentar questões. E já agora gostava de lhe fazer uma pergunta. Falou muito em que as fontes seria importante a vigilância das superfícies. Na verdade, nós na área alimentar, a área da saúde pública, a vigilância das superfícies é algo muito importante, desde o regulamento ao Códex Alimentares. Diz-nos muitas vezes que uma forma de ver a segurança dos alimentos é também avaliar a possibilidade de contaminação através das superfícies, dado que eles são uma fonte de transmissão, muitas vezes, de micro-organismos. No entanto, a nível de saúde, não existe muito vigilância das superfícies e muito a nível dos operadores, a vigilância das superfícies ainda é uma coisa, muitas vezes, remota ou pouco eficaz, tanto para indicadores como para patogénicos. Ao fazer o seu trabalho que nos apresentou, a nível dos valores e a INSA diz que 50% das superfícies encontravam-se, por isso, com uma fraca qualidade higiênica. E isso acha que foi devido aos biocidas que utilizaram ou a contaminações cruzadas? Consegue-nos dizer se há alguma relação entre o biocida utilizado e a possibilidade de contaminação? Ou foi algo geral e que ainda não nos consegue informar? Qual o motivo porque é que 50% das superfícies que analisou acha que estão contaminadas? É assim, o que nós podemos ver com este estudo e a relação que há entre os biocidas e as amostras insatisfatórias, conseguimos ver que as amostras
mais satisfatórias foi as que tinham produtos com compostos amônio quaternário. Contudo, nós agora também teremos que perceber se estes isolados que estavam lá tinham alguma tolerância a estes biocidas, isto vai ser uma parte futura, fazendo concentrações mínimas inibitórias para conseguir perceber se efetivamente estes isolados tinham aqui alguma tolerância aos biocidas que estão a ser utilizados nas unidades, ou se por outro lado eles estão lá, as pessoas usam os produtos nas concentrações que é suposto, porque muitos dos produtos já estão prontos a usar, mas se eles efetivamente são utilizados nas condições que é suposto, que é os tempos de contacto necessários, se tem matéria orgânica ou não, porque se tiver muita matéria orgânica, estamos a falar de concentrações subinibitórias que eles não vão ter capacidade de serem eliminados, porque os biocidas vão ficar com matéria orgânica e não têm capacidade de eliminar os micro-organismos, por isso isto aqui ainda esta correlação existe, em que os produtos temos valores melhores onde têm estes compostos. Contudo, ainda temos que avaliar se também há aqui algum tipo de tolerância ou porque é que nós temos tantos, se conseguimos definir e chegar à conclusão porque é que nós temos tantas amostras não satisfatórias, não é? Sim, há outra pergunta que também já agora gostava de fazer. Nós, nas unidades de alimentação corretiva, temos muitos biocidas que as pessoas dizem não é necessário lavar posteriormente. E muitas vezes também a parte da desinfecção com antissépticos e dizem que não é necessário lavar as mãos e só utilizam antissépticos. O que é que acha destas práticas? Assim, muitas vezes o que nós vemos, e mesmo quando nós fazemos vigilância, vemos muito que as pessoas, algumas delas, sabem como é que é aquilo usado, mas eu às vezes acho que nem sempre o utilizam como é suposto. Quando nós falamos de utilizar entre várias tarefas e vão desinfetar as mãos só para terem a certeza que não têm ali micro-organismos, tudo bem. Agora, se estivermos a falar numa tarefa em que vai ter as mãos com risco de ter matéria orgânica, terem muitos resíduos, claro que eles têm que ser lavadas porque não vão ter capacidade dos desinfetantes, não vão conseguir eliminar os micro-organismos que lá estão. Por isso, muitas vezes, quer esteja nas mãos, quer esteja nas superfícies, temos que ver que tipo de sujidade tem lá. Porque o facto de dizer que o biocida não precisa de ter uma lavagem prévia, temos que ver como é que estão as condições das superfícies. Porque se tiverem muitos resíduos, quer seja de matéria orgânica, quer seja de sólidos, o que for, não vai haver desinfetante que tenha uma capacidade de atuar e ter o efeito desejado. Por isso isto tem que se ver o que tipo de tarefa e o que é que se tem que fazer e que tipo de biocida utilizado, porque uns interferem mais com a matéria orgânica e outros menos. Também saber quais são os micro-organismos que nós encontramos mais nas unidades e se nós temos sempre aquele micro-organismo, também percebemos que se aquele biocida é o mais indicado para aquele micro-organismo, né? Também fazer isto quando fazem vigilância, também perceberem os nossos relatórios, o que é que têm que fazer com eles e fazerem análise do que têm e do que podem melhorar com os resultados que estão a ter, não é? Não sei se alguém tem perguntas a fazer ou queiram fazer algum comentário. Seria bom que a assistência, que é tão alargada, fizessem comentários ou perguntas à Andreia. Estamos aqui. E por isso estamos aqui a gostar de conversar sobre este assunto, se estiverem e abertos a que haja diálogo nesta área. Há aqui o Luís Carlos, que levantou uma mão. Luís Carlos Magalhães. Boa tarde. A minha questão é, não sei se me podem ajudar, se vai direto ao assunto que estamos a abordar, pelo menos tem a ver com biocidas, mas a minha dúvida é qual é a diferença entre um biocida que só é notificado e um biocida que tem que ser autorizado? Será que tem a ver com a substância ativa ou tem a ver com um pormenor qualquer? Isso não sei responder. Eu sei que eles têm que ser, acaba por ser as empresas que têm
todos os biocidas eles têm que estar regulados, agora eu não sei qual é a diferença deles terem que estar notificados, isso eu não sei. Não, normalmente isto acaba por ser a regulamentação a nível dos biocidas passa pela DGAV e eles têm que estar registados para poderem ser utilizados nas unidades. Agora, essa diferença, não sei. É que no caso da autorização, por exemplo, eles têm depois que ter no rótulo o registro, o respectivo registro da autorização da colocação no mercado português. Por exemplo, o biocida é de Espanha, ele tem que colocar aquele ACM, número, não sei o quê, no rótulo. Se for notificado, já não terá que pôr, não é? Provavelmente já não tem a tal autorização. E depois era só aqui para confirmar também, era em relação, e já tem mesmo a ver com o que falámos, que é em relação às substâncias ativas, nós, portanto, quando nós encontramos, nós por vezes encontramos algumas substâncias ativas que estão naquele site do ECHA como potencialmente perigosas ou em avaliação, que podem eventualmente ter danos ambientais para os peixes, ou o que seja, que ainda está em estudo, e depois nós vemos no mercado produtos que têm essas substâncias ativas e que inclusive estão autorizadas às vezes. A minha questão é, pronto, se temos algum sistema, em que é que se baseia esse estudo para conseguirmos perceber se a substância ativa é indicada para um biocida ou não? Que tipo de estudos é que há em Portugal sobre isso? Assim, os produtos para serem utilizados, eles têm que estar neste regulamento, têm que estar as substâncias ativas no regulamento. Mas quando diz que alguns produtos podem ou não serem, isto também tem a ver com concentrações, porque eles podem ser, um produto pode ter uma determinada concentração e ser possível de utilizar e não vai matar os peixinhos ou ter danos ambientais, e noutra determinada concentração, o mesmo produto e aquela substância ativa acaba por ser proibida, porque temos todos os valores, depende das concentrações letais, das concentrações que sejam possíveis. Agora, essa parte da regulamentação dos biocidas, nós não acabamos por não ter qualquer controlo. Quando vamos às unidades, eles já têm que estar controlados previamente por eles estarem lá a ser utilizados. Nós não fazemos essa inspeção a saber que tipo de biocida estar lá, porque se eles estiverem nos regulamentados, eles têm autorização para estar nestas unidades. E a minha Não sei última dúvida. Não sei se respondi bem à questão. Já estou a responder, com a concentração, exatamente. Mas a minha última questão é que a diferença entre um desinfetante e um biocida é porque muitas vezes, eu sei que nem todos os desinfetantes são biocidas, ou seja, que supostamente têm uma atividade bactericida, virucida, fungicida, ou seja, na prática, então, o que é um desinfetante? Se ele poderá não ter atividade, não é, microbiológica. É assim, muitos deles podem não ser bactericidas e só ter bacterostáticos, não é? Ou seja, há uma redução, mas não há uma eliminação. Isto é tudo dependendo das concentrações que eles têm, porque é a mesma coisa que um detergente pode ter uma substância que noutra concentração é considerada biocida. Eu própria tive essas dúvidas quando cheguei às unidades e havia detergentes que não estavam registados como biocidas e tinham compostos que são usados em biocidas, mas isso tem a ver com as concentrações que são utilizados e com o fim para o qual é utilizado. Por isso, as regulamentações estão de acordo com as concentrações e o uso que é para cada um dos produtos. Muito obrigado. Esta pergunta que foi, e esta sua resposta, Andreia, é muito interessante, porque nestas suas superfícies, muitas delas são superfícies que estavam higienizadas. Sim. Por isso, e sendo superfícies higienizadas, em princípio usaram desinfetantes, que muitas vezes até usam desinfetantes que têm produtos que são considerados desinfetantes, têm detergentes que são considerados desinfetantes. E mesmo assim, a percentagem de enterobacteriáceas que numa superfície higienizada não deveria estar segundo os valores que é a INSA, e muitos deles tinham valores muito elevados.
e até muitos deles é Covid. E por isso quer dizer que a desinfecção, a higienização não foi bem realizada. Ou se foi bem realizada, houve uma contaminação cruzada posterior com uma contaminação das mãos. Daí quando a Andreia refere que são as mesmas estirpes nas superfícies e nas mãos, isso é o normal, porque é contaminação cruzada em todas, não é? Aqui a questão é que não deviam estar porque são superfícies higienizadas e não deviam ter uma contaminação cruzada se fossem bem higienizadas e cada mão tivesse a sua função e não houvesse estamos a falar que são superfícies higienizadas, não é? Quer umas, quer outras, por isso, daí, quando estamos a falar destes micro-organismos estarem e alguns deles serem o mesmo micro-organismo. E isso que eu acho que é importante é essa vigilância e essa avaliação de tendências que as unidades devem fazer. Essa avaliação, se quando aparece uma superfície contaminada foi um caso excepcional e que devem sempre fazer uma análise de causas para ver qual foi o motivo que estão, até que ponto é que os detergentes estão a ser usados corretamente, na concentração correta, para ver se houve pessoas que não estão bem preparados e não sabem como devem utilizar ou como devem higienizar as superfícies, ou para ver até que ponto isso é recorrente ou não é recorrente. E daí que a vigilância das unidades, do sistema que têm implementado, do sistema de segurança alimentar que têm implementado e da higienização das superfícies deve ser feita com uma periodicidade que lhes permita ver se há uma tendência ou se é uma coisa ocasional. Se a vigilância é feita pouco frequentemente, nunca ficam a saber se há frequência ou não há. E daí a necessidade de as pessoas autocontrolarem os detergentes, a higienização das superfícies das unidades. Porque, como vemos, é necessária formação também aos manipuladores para que estas contaminações cruzadas não sejam efetuadas. Neste momento, a Andreia falou que elas estão contaminadas, não sabemos até que ponto, pelo que eu percebi, do que apresentou, se estes micro-organismos que apareceram são resistentes aos biocidas ou não. É isso que me está a dizer. Sim, nesta fase, isso será o próximo passo, ver se eles têm uma tolerância a estes biocidas. Porque assim, se não tiverem nenhum tipo de tolerância, aí sim temos que ver o que é que está por trás de estarem estes micro-organismos nestas superfícies higienizadas. Uma questão que eu também até gostaria de partilhar, que às vezes as pessoas têm a ideia de vão lavar as mãos e utilizam, e muitas vezes têm que ter noção que mesmo os próprios recipientes onde têm os desinfetantes, e às vezes eles vão só encher, têm que ser bem higienizados, porque muitas vezes o que poderá acontecer é que estão a pôr um detergente e um desinfetante no recipiente e se ele não tiver bem higienizado, já vai ser uma fonte de contaminação, porque eles vão estar a lavar as mãos com um líquido que já estava ele contaminado. E isso há alguns estudos muito engraçados até de ver a quantidade de contaminações que há nesses suportes e nesses doseadores de parede, que muitas vezes não são retirados para serem quando repõem. Por isso temos que também analisar tudo, e pronto, isso que diz é monitorizar e análise de causas, que é para cada unidade também ter a noção do que é que tem, de como é que pode melhorar, e porque acabam por saber, nós quando fazemos acabamos por ver o que eles estão a fazer no momento, mas eles mais sabem o que é que eles fazem a longo prazo e todos os dias, não é? Por isso é importante isto mesmo, analisar as causas quando têm os relatórios que estão com a amostra bem insatisfatórias, não é? Temos no chat colegas da DGAV que puseram, penso eu, que são da DGAV,
ele está registado e que tipo de substância ativa tem, e muitas vezes foi esse o meu trabalho também, perceber qual é o nome do produto e de que é que estamos a falar, por isso consegue-se perceber muito bem, eles têm muitos registros, por isso podem partilhar também aqui connosco informação, se quiserem. Outra coisa que nos surpreendeu foi o tipo de bactérias que aparece nas superfícies. Uma delas foi a Klebsiella pneumoniae, que disse que era das principais que apareciam, logo é uma daquelas que atualmente, como considerada quando é multiresistente, uma superbactéria, daí que nos alertou como é que na área dos alimentos, na área de produção alimentar, tanto a Klebsiella pneumoniae como o Cronobacter apareceram. E acho que foi uma surpresa e que verificar até que ponto é que, qual é a origem, se ela foi de produtos crus que fizeram a contaminação, se ela é contaminações cruzadas provenientes de quê, é algo que também está, pronto, e até que ponto elas persistem na unidade, isso acho que é algo que o seu trabalho nos poderá ajudar a esclarecer também disso, porque na verdade normalmente não identificamos as bactérias que nos aparecem e estas bactérias sabemos que elas existem, mas o serem predominantes, as mais predominantes, para mim foi uma surpresa. Não sei se... Sim, e aqui estamos a falar que nesta fase nós estamos a ver que as bactérias são recorrentes ao longo do tempo, mas através de análise de sequência, se esta é uma persistência, estamos a falar da mesma espécie, ou estamos a falar de a mesma espécie, mas não o mesmo, o mesmo isolado que se mantém e ser só o mesmo complexo da espécie e não ser a específica, pronto. Por isso isto também isto está a continuar. Não sei se alguém tem... André, peço desculpa, se bem-me José Furtado, já deste Sim. conta. Chamou-me a atenção também, ia perguntar quando foi a doutora Margarida, entretanto, intervencionou. Esta Klebsiella pneumoniae é a mesma Klebsiella nasocomial das infecções hospitalares, certo? Sim, sim, sim. Esta aqui não tem, assim, muitas destas que nós fizemos não têm as resistências antimicrobianas, como muitas delas Não terá ainda. Sim, não terá ainda, sim. É que muitas vezes estamos uma evolução em termos nasocomial do que progride a própria bactéria, do que evolui durante a sua passagem para os doentes, durante a infecção hospitalar, etc., não é? Quem sabe isso não seja uma área de uma intervenção absolutamente essencial eu sei porque tive uma pessoa que faleceu com uma pneumonia deste tipo, próxima na família, e pergunto se a origem não terá sido esta. Esta é uma pergunta que me faço agora. Assim, nós não vamos, assim, provavelmente nós não conseguimos agora aqui avaliar o que é que de que bactéria que estamos a falar. Estas que nós encontramos não tinham resistências, não tinham grandes resistências que se fossem uma superbactéria. Contudo, nós temos que perceber é porque é que elas lá estão e pronto, estamos sempre a falar de superfícies higienizadas, não é? Que não era suposto elas estarem. E nós também, o que foi interessante é que nós não tínhamos, nós sabemos que tínhamos enterobacteriáceas, não estavam caracterizadas a saber quais é que nós encontramos e quais é as mais predominantes. Por isso também foi uma surpresa saber que tipo de espécies é que temos mais predominantes nestas unidades. Não ser só, saber só que eram enterobacteriáceas no geral, por isso... Foi só um comentário, foi só um pensamento. Relativamente a estas resistências, e assim, a Andreia fez a pesquisa de resistências das bactérias que isolou ocasionalmente, não pesquisou bactérias resistentes. Daí que nós ficamos, porque poderia ter pesquisado só as resistentes. Daí que isso acho que pode ser um trabalho futuro. É não fazer a pesquisa geral e o isolamento, mas fazer a pesquisa de bactérias resistentes, direcionar desde o início do trabalho
porque a pesquisa de bactérias resistentes é diferente de procurar bactérias no geral e depois isolar algumas e ver se são resistentes. Logo, isso não foi feito. E daí que poderá haver bactérias resistentes, da forma como foi feito o ensaio, não as detectamos. Penso que é isso, não é, Andréia? Sim, não foi esse o objetivo. Não foi Nós o quando objetivo fizemos, do seu nós era trabalho. caracterizar as amostras das nossas superfícies, não é? Depois de ter os isolados é que nós fomos ver se as que tínhamos eram ou não resistentes e foi a partir do que nós fomos encontrando é que fomos direcionando o estudo. Sim, agora é verdade que em unidades hospitalares a pesquisa de bactérias resistentes em unidades de alimentação e nutrição, dado que é uma população muito mais suscetível, pode ser um tema de estudo e de interesse para ver até que ponto é que elas se mantêm e são resistentes e são incorporadas nos alimentos servidos aos doentes, não é? Sim, até porque estamos sempre a falar de público-alvo imunodeprimido e que acaba por ter todos uns efeitos diferentes da população no global, não é? Isso. Doutora Margarida, há agora aí uma questão no chat. Se tiver a oportunidade de ler, por favor. Sim, desculpe que tinha-me passado. Boa tarde, conseguem saber qual é o local da proveniência das bactérias patogénicas e que sugestão de higienização foi dada aos locais de recolha? É assim, a Ana Paula Martins. estas nossas bactérias que encontramos, sabemos exatamente quais são as superfícies em que estavam. As unidades sabem sempre as amostras satisfatórias, porque normalmente estas amostras foram de programas de vigilância em que eles têm acesso aos relatórios e à quantidade, se as amostras estavam satisfatórias ou não. Não tiveram acesso ainda ao tipo de bactérias que estavam lá. E isso, quando alguma coisa for publicada, vai ter que ser, provavelmente poderíamos até fazer aqui um código para cada entidade saber quais são as suas do meu estudo, para poderem saber quais são as espécies mesmo, características de cada unidade. Agora, eles têm sempre acesso às amostras e aos relatórios como valores não satisfatórios. Ao tipo de espécie é que ainda não. Quando isto for publicado, provavelmente poderá ser uma partilha com as unidades, sabendo elas qual é o número codificado do nosso estudo. Poderá ser interessante eles também saberem como podem agir concretamente com aquele tipo de bactéria que têm nas unidades. Sim, uma das coisas que ficamos contentes é que elas não são resistentes. E por isso, como as que a Andrea tem encontrado não são resistentes. Daí que facilmente, com uma boa higienização e uma boa lavagem e depois higienização, elas desapareceriam. E daí a probabilidade de elas estarem é mesmo contaminações cruzadas e faltas de cuidados de higiene. Daí que melhorar esse ponto é primordial e julgo que é essencial para a segurança dos alimentos. Sim, aqui a única coisa que eu também queria acrescentar só é que nós também já encontramos alguns genes de resistência, o que só por aí que nós estaríamos à espera. Temos aqui alguns isolados com genes de resistência à colistina, que estamos a falar que não era suposto. Se eles vêm da própria, são elementos génicos móveis que acabam por passar, se eles vêm dos alimentos, vêm das superfícies, isso não está para podermos chegar mais à frente e poder, mas por aí também já temos que é sempre um alerta, não tendo a resistência, mas temos aqui genes de resistência, já temos que ficar sempre em alerta de ver porque é que eles lá estão e pronto, é uma indicação que temos que atuar nestas espécies. Mas sim, eles não tendo resistência, à partida serão mais fáceis de eliminar. Se tiverem aqui alguma tolerância ao biocida, poderá ser necessário alterar o biocida em uso na unidade. Mas isso já serão as cenas dos próximos episódios, que eu costumo dizer, do resto do trabalho. Mas sim, isto é um trabalho que ainda não está finalizado e vai sempre havendo aqui
informação adicional e a investigação vai continuar e poderemos ter mais informação daqui a algum tempo. Pronto, a Andreia passou o mote, o trabalho não está finalizado, mas a nossa sessão vai ter que finalizar, porque já ultrapassámos um bocadinho os nossos limites. Espero que tenham aproveitado o suficiente e que fiquem com apetite para o final do trabalho da Andreia, porque promete ser um trabalho muito interessante e muito útil para a saúde pública e para a economia também, portanto parece-me um trabalho muito interessante. Agradeço a todos os participantes o interesse que têm demonstrado por estes seminários, em nome do Conselho Técnico, em nome do INSA, agradeço, despeço-me, desejo umas boas férias a quem ainda não teve férias e prometemos encontrar-nos em setembro, creio que 23 de setembro, não é, Fátima ou Zé? Sim, será 23 de setembro e com uma apresentação ainda a divulgar, será divulgado o mais brevemente possível e com a oportunidade que seja fácil as pessoas acharem que é ou não interessante. Houve uma alteração por motivos pessoais na calendarização destes seminários, mas pensamos que podemos substituir a que estava programada por algo da mesma forma interessante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Vamos sair. Terminar, gente. Não, rato não vai lá.